São muitas. São muitas a todos os níveis, quer dizer, podemos falar em termos de cinema, aquilo que nós temos hoje à disposição, digamos, para selecionar é completamente diferente do que existia no final dos anos 90. Temos muito mais escolhas, temos um acesso muito mais facilitado a fazer cinema, apesar de tudo. Com as novas tecnologias é muito mais acessível, principalmente para jovens cineastas conseguirem fazer filmes, particularmente curtas-metragens. Há uma muito maior diversidade de quem está a fazer este cinema, falando dentro do espectro LGBTQI. Isto por um lado. Por outro também, em termos daquilo que é a experiência do, deste Festival de Cinema na cidade de Lisboa, as coisas também mudaram muito. A cidade mudou muito nestes últimos 30 anos, os espectadores também mudaram muito. Nós no início assistíamos a havia até vergonha e de muita gente até LGBT de vir ao festival, de serem vistos ali. Hoje em dia isso já não se põe essa questão. E depois também numa outra área que é do financiamento, isso também mudou muito. Hoje em dia o festival tem uma credibilidade enorme e já é bastante fácil chegar a uma série de patrocinadores que há 30 anos atrás nunca ousariam ter o seu nome associado ao festival. São, de facto, são 3 décadas em que muito mudou. Hum, há sempre uma preocupação nossa muito grande de que filmes é que vamos escolher, porque, por um lado, queremos que sejam filmes que tenham muito que ver com a identidade do festival, com aquilo que nós nos propomos enquanto equipa de programação e enquanto conceito do festival e a nossa abordagem também daquilo que é o conceito queer. Por outro lado, também têm que ser filmes que tenham uma certa abrangência, porque é sempre um público muito diferente aquele que da abertura e do encerramento. Há pessoas que apenas vão a essas sessões. Ahm, e então, depois de passarmos por alguns filmes, por algumas ideias, acabamos por optar pelo filme do Patrick Chiat, de abertura, foi um filme que estreou este ano na Berlinale e que tem não sendo aparentemente, ou a história central não sendo queer, é um filme que faz passa-se dentro de uma discoteca e vai passar por uma série de épocas, atravessa 25 anos, salvo erro, pronto, passa uma série de figuras e que conta um bocadinho também a história da Europa e da comunidade queer europeia neste período. Nesse aspecto é um filme bastante forte e muito interessante. Para um encerramento, deparámos-nos com este filme, o Queendom, que em termos políticos é da maior relevância neste momento, porque é sobre uma figura, passa-se em Moscovo, e é sobre uma figura que está completamente fora das normas e das margens, e é um filme que apanha depois na sua fase final já o início da guerra na Ucrânia. Então, esse foi quase também uma escolha óbvia para nós quando vimos esse filme, que seria um marco também, além de ser um filme lindíssimo, uma história muito comovente, tem uma enorme relevância política neste momento. Este é o programa da Yvonne Rainer que vamos fazer na Cinemateca. Isto surgiu no início deste ano, esta ideia, porque. E às vezes as retrospectivas surgem também de questões muito práticas e houve um restauro da obra dela e que começou a circular no início deste ano. E precisamente também em Berlim começámos logo a falar com o distribuidor e a negociar essa possibilidade de termos cá esta retrospectiva. Conseguimos relativamente cedo garantir que iria ser feita connosco pela primeira vez aqui em Portugal. Yvonne Rainer
é muito interessante no sentido em que é conhecida sobretudo pela dança e é uma figura que teve uma enorme influência em Portugal. Na nova dança, nos anos 80, 90, foi uma das inspirações determinantes, juntamente com o Steve Paxton e outros coreógrafos da Escola de Nova Iorque. E, e achámos que seria muito interessante mostrar, porque é muito pouco conhecido o cinema dela, e a verdade é que, de facto, a comunidade da dança neste momento ficou muito interessada nesta retrospectiva, e vamos ter um debate também que vamos fazer em colaboração com a Boca, e vamos trazer precisamente o pessoal da dança para nos falar um pouco sobre a importância que a Yvonne Rainer teve na nova dança portuguesa e falar um bocadinho das diferenças, porque são enormes, as diferenças que existem entre a forma como ela aborda a dança, que é de uma perspectiva muito mais crua, cotidiana, de gestos, não psicologista, digamos, ao passo que no cinema ela vai fazer exatamente o oposto, que é muito interessante. Ela vai muito por uma abordagem psicologista e isso vai ser interessante de ver, e particularmente para quem acompanhou as coreografias dela, ver como é que ela trabalhou o cinema, e ela fez muito cinema. O Queer foi um projeto de há muito, muito tempo. Eu quando entrei no festival em 2000, pouco tempo depois começámos a fazer algumas experiências no Porto, na altura até foi no Teatro de Campo Alegre, apresentámos uns filmes. Depois, no início, com a Casa das Artes, fizemos uma retrospectiva do John Waters, ainda antes de começarmos o Queer Porto. E, e foi nesse período, há 9 anos atrás, vai fazer agora, que o Paulo Cunha e Silva, que entretanto infelizmente falecido, nos convidou para fazer com o apoio da Câmara e dentro do Teatro Rivoli o Queer Porto. E os primeiros anos foram um bocadinho experimentar o que era como fazer o festival, e porque o festival tem uma programação completamente diferente do de Lisboa, é um bocadinho mais curto, são 5 dias. A ideia era fazer também com a mesma estrutura, com competições, e fizemos desde o início. E também foi muito importante para nós ali trabalhar com uma série de espaços, e por isso fomos passando também ao longo destes anos. Trabalhamos com a reitoria, trabalhamos com estudantes, com instituições, trabalhamos também com a ESMAI, e com vários espaços também da cidade do Porto, como o Maus Hábitos. E também foi uma forma para nós de impormos o festival de alguma forma na cidade, de o dar a conhecer. O Festival do Porto tem, talvez, ou foi tendo ao longo destes quase 10 anos, se calhar, algumas características um bocadinho diferentes. Logo pela competição, que nós mostramos ficção e documentário, portanto, acaba por ser um bocadinho menos convencional nesse sentido. O de Lisboa foi evoluindo numa estrutura, eu diria, bastante clássica em termos de competições, não necessariamente no conteúdo, mas na estrutura. E no Porto houve sempre essa preocupação para já, porque nos deparámos logo com um público também bastante jovem, e tivemos também que fomos adaptando também a programação a essa realidade. No Porto tivemos também em relação ao filme de encerramento, o Commitment to Life. Um, Nós em Lisboa temos feito sempre um trabalho muito grande em relação ao VIH-Sida. Sempre temos a preocupação de passar filmes relacionados com a epidemia, com a história da epidemia, com aquilo que se passou e aquilo que se passa ainda hoje, e a enorme pertinência que teve em termos de criação artística. Um, e achamos que também era a altura neste momento, e temos passado filmes sobre o tema no Porto, mas que seria importante, até agora que vamos para um novo espaço, que vamos para o Batalha, de dar um destaque forte a um filme que fala sobre a SIDA. E este filme conta uma história muito particular, que é a da cidade de Los Angeles, nos inícios da epidemia, onde apareceram os primeiros casos, juntamente com Nova Iorque e São Francisco, e ver como é que numa cidade tão particular como Los Angeles, onde está Hollywood, onde está a indústria do cinema, onde está
onde estão todos esses barões da indústria, como é que eles se envolveram e como é que isso ajudou a impulsionar também a luta contra a prevenção e também a investigação. E a AMFAR nasce ali com a Elizabeth Taylor, depois da morte do Rock Hudson, e o Rock Hudson acaba por ser aqui um catalisador, porque foi o nome que em meados de 80 que trouxe o tema do VIH-Sida para o grande público e e para fora daquilo que muita gente achava que estava completamente restrito a determinadas comunidades e que não lhes dizia respeito. Em relação ao filme de abertura do Porto, Tudo o que você podia ser, foi um filme que nos apareceu já no final da programação. Tínhamos algumas hipóteses, mas para nós era muito importante mostrar o recente cinema brasileiro, que está com uma força e um vigor enorme. E este filme em particular é queer em toda a sua essência, e principalmente o- uma realidade bastante particular desta comunidade, neste caso em Belo Horizonte, e, e de uma enorme sensibilidade e de uma enorme universalidade também. E são um conjunto de personagens incrivelmente empáticas, mas sobretudo foi esta ideia de mostrar o enorme impulso que o cinema brasileiro tem neste momento, e era uma marca importante para abrir o festival. Este programa de Una Wave foi um movimento nos anos 70 que está muito, muito ligado ao movimento punk em Nova Iorque, e há um conjunto de cineastas, sobretudo mulheres, ou quase exclusivamente mulheres, que começaram a fazer cinema nessa altura. Para muitas delas foi uma experiência isolada, fizeram naquela altura, depois seguiram outras trajetórias. Outras continuaram até hoje a trabalhar em cinema. E aqui vamos focar-nos sobretudo numa dessas cineastas, curiosamente irlandesa, mas que vivia em Nova Iorque na altura, a Viviane Dick, e que vai estar no Porto para apresentar os seus filmes. E é um movimento onde se inseria, e aliás vários filmes têm a Nan Goldin, a Lydia Lunch também, foram, digamos, as duas maiores figuras que saíram daquele período. É um cinema muito particular, porque estamos a falar de uma cidade que na altura estava completamente devastada em termos económicos, estava na bancarrota, perdeu mais de 1 milhão de habitantes nesse período. Era uma cidade muito perigosa, mas era uma cidade muito barata. E por isso atraiu muitos artistas e de facto houve ali um impulso, e este cinema mostra-nos um pouco isso. Um cinema muito feminista que fala contra o patriarcado, contra a misoginia, contra a violência sexual contra as mulheres, com uma enorme força política. E por outro lado além desta conotação política e social muito forte, no final do período do New Wave começa a falar muito sobre gentrificação, já quando a cidade começa a mudar. É um cinema anti-guerra também. E, e, além desta força política que este cinema tem, é um cinema que em termos estéticos é muito interessante, porque é um cinema feito com quase meios nenhuns, é um cinema DIY, muito feito com não atores, é feito com os amigos, embora com alguns atores profissionais pelo meio e outros que se profissionalizaram também nesse meio. E é uma realidade muito interessante de se ver, e conseguimos, julgo eu, ir buscar uma série de exemplos diferentes. Há muitos filmes, não foi fácil chegar a um conjunto final, mas que julgamos que este que conseguimos é bastante representativo, principalmente olhando para estes filmes, conseguimos ver uma série de linhas que saem dali em termos do cinema que foi feito a seguir. Hum, isso acontece sempre, e nós vamos acabar por explorar isso um bocadinho também nos debates que vamos fazer. Por exemplo, no Porto vamos falar sobre a questão das migrações. Vamos ter a Secretária de Estado da Igualdade e Migrações na reitoria a falar-nos sobre esse tema. Esse é um tema muito pertinente, obviamente que
a guerra na Ucrânia também já começa a entrar aqui em alguns filmes, e depois, obviamente, aqueles temas que infelizmente são recorrentes e que têm a ver genericamente com os direitos humanos e também com a homofobia, a transfobia, a xenofobia, ou seja, questões raciais, tudo isto são questões que depois é muito interessante ver como é que nas diferentes geografias estes temas são tratados. Filmes filmados em África, sobre realidades africanas, que felizmente também temos cada vez mais representados, mostram-nos essas realidades, que existem também na Europa de outras formas, mas eu diria que este tema do movimento, da circulação migratória, é talvez o tema mais forte que circula aqui, porque quando falávamos há pouco da evolução também do cinema queer, o que nós víamos há 20, 30 anos atrás eram sempre realidades geográficas muito fechadas. E neste momento isso já não acontece. Neste momento é difícil falar ou filmar uma realidade num país sem haver outras realidades culturais lá misturadas. Isso é muito interessante. O cinema queer neste momento tem uma produção muito grande. O que eu diria é que há um certo cinema queer que está nas salas comerciais, que está nas plataformas de visionamento online, que, que circula e que é de um acesso muito fácil ao grande público. O problema é que muitas vezes esse cinema, eu diria que não é o mais correto, se me é permitido dizer. Ou em muitos casos não o é. São porque a questão é que o queer começou a ser explorado também pela indústria e muitas vezes os temas são abordados de uma forma errada e mesmo em temas de representatividade há uma série de problemas com muitas destas grandes produções. Portanto, mas há outros que circulam também e que são representativos e que são boas obras. Mas continua a haver um segmento muito grande que não tem esse acesso, porque aos distribuidores não lhes interessa, porque há aqui sempre uma realidade diferente, que é, se é verdade que em termos comunitários este cinema é feito e cada vez mais, chega ali a um ponto em que tem que lidar com as estruturas de distribuição, de compra de direitos, e até antes disso, até com a produção, se forem obras já um pouco maiores. E esses continuam a ser, muitas vezes, desaparecem. E se não forem os festivais, se não forem certas plataformas também que vão existindo, não aquelas grandes, mas outras mais pequenas que os vão distribuindo, estão relegados a uma certa invisibilidade. E é outra coisa, quer dizer, os festivais também é uma forma de financiar estas obras, de dar-lhes visibilidade, dar-lhes também, obviamente, direitos de autor, e isso é importante. Mas sim, continua a ser restrito o acesso a grande parte destes filmes. João, muito obrigado. Obrigado, eu.